Olá pessoal, continuando a nosso estudo de equações trigonométricas e agora especificamente vamos estudar as equações mesmo, que a gente havia feito uma revisão no vídeo anterior. Então agora a gente vai ver o que são as equações trigonométricas. Bom, indo direto ao ponto, equação trigonométrica é uma equação tradicional, uma equação normal, só que agora com trigonometria. Isto é, a gente tem, por exemplo, uma equação do primeiro grau. Então, a gente pode utilizar, nesse caso, um exemplo bem simples. X mais 1 igual a 2. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Se eu faço x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0, então isso aqui é uma equação do segundo grau, que a gente já aprendeu. Então, uma equação trigonométrica é uma equação semelhante a essa que aparece aqui, ó. Semelhante a essa, uma equação que envolve seno, cosseno ou tangente, né? Esse caso aqui é um caso bem interessante da gente analisar, ó. Seno de x igual a seno de π sobre 5. Bom, então o que a gente precisa retomar da última aula? A gente viu que determinado ângulo, um ângulo x aqui, nesse pontinho azul, como vocês podem encontrar na apostila, na página 116, aulas 11 e 12, eu vou ter um valor específico para ele. Esse valor específico, ele vai ter uma dimensão tanto para seno, que é esse eixo, o seno, ele vai ter um valor para cosseno, que seria esse outro eixo aqui. Deixa eu dar uma apagada aqui, uma limpada nesse trem. Vamos lá. Então ele vai ter um valor correspondente para o cosseno aqui, e ele vai ter um valor correspondente para o seno aqui. Já a tangente, ela vai ser um pouco diferente, tá? O valor da tangente, ele vai vir para cá, ó. Esse aqui vai ser o valor correspondente para a tangente. Ou seja, a gente vai ter um valor específico para seno, um valor para cosseno, um valor para tangente. Porém, como a gente havia visto, a gente pode dar voltas e mais voltas aqui e encontrar outros ângulos correspondentes. E é disso daqui, dessa parte de dar voltas que a gente viu no vídeo anterior, é que esse primeiro momento trata. Pois as soluções que nós vamos encontrar aqui, as soluções que a gente vai utilizar para resolver os problemas, elas necessitam que a gente saiba como determinar esses ângulos que são múltiplos. Ou seja, é só a gente ir somando 360, como a gente havia visto anteriormente. É bem simples. Então vamos para o exemplo 1. Seno de x igual a 1. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Seno de x é igual a 1 quando? Seno de x é igual a 1 quando eu sei que nesse contexto o valor da minha função, eu preciso lembrar do seguinte, que seno de 90 ok? Seno de 90, tá difícil aqui, a gente tem que o seno de 90 é igual a 1, ou seja, o valor correspondente para o seno, cujo valor é 1, é esse carinha aqui, ó. Observem que o seno é esse tamanho aqui no eixo x, no eixo y, desculpa, e que o valor para esse ângulo é o ângulo de 90 graus. Lembre-se, π, ele vale 180, 180 dividido por 2 é 90 graus. Então esse ângulo aqui é o ângulo de 90, esse aqui também é o ângulo de 90 graus. Portanto, a solução, ela vai ser o quê? Os 90 graus mais um múltiplo, por exemplo, pode ser o 1, pode ser o 2, então a gente representa pela letra H e depois a gente usa o 2π. O que é o 2π aqui, gente? O 2π aqui, ele representa o 360 graus para a gente montar a nossa solução. Ora, o π sobre 2 vale 90 e o 2π aqui vale 360. Então, só para lembrar um detalhe importante, o H
são as voltas que o ângulo pode dar. No caso, se eu tenho 5 voltas, o H valeria 5. Se fossem 7 voltas, o H valeria 6. Então, primeiro, o 90 aqui representa a primeira solução, a solução mais simples de toda, é a mais básica, é a que a gente olha na tabela. O H representa o número de voltas, mas vai ser sempre H aí. O 2π vai representar o 360 graus. Então, o 90 graus é o π sobre 2, o H é o número de voltas e o 2π 360 graus. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Seno de x igual a seno de π sobre 5. Nesse contexto, a gente vai ter duas soluções. Primeiro, eu sei que o meu x ele tem que ser igual ao quê? A π sobre 5. Então, se ele tem que ser igual a π sobre 5, deu erro aqui, mas vamos abrir aqui na Bienal, não tem problema nenhum, tá? Se o meu x aqui ele tem que ser π sobre 5, eu tenho que entender que vai existir duas soluções para que essa equação tenha sentido. Por quê? Lembrem-se, acima do eixo x, o seno é positivo, ou seja, o mesmo ângulo que está aqui, ele vai ter o mesmo valor do ângulo que está aqui. Eles são ângulos diferentes, mas o resultado no seno vai ser igual, que é esse valorzinho aqui. Logo, a solução vai ser π sobre 5, mais o h, que é o número de voltas, vezes o dobro de π. Só que a gente precisa tomar um certo cuidado. Por quê? Porque não é só o π sobre 5. O π menos π sobre 5 também é solução. Por quê? Porque ele seria a solução do sentido oposto ao do π sobre 5. Logo, a nossa solução sempre vai ser montada da seguinte maneira: π sobre 5 mais o h, que é o número de voltas, vezes 2π, ou 4π sobre 5. De onde que surge 4π? Ó? π menos π sobre 5 tem que calcular o MMC, que é 5. Então vai ficar 5 vezes π, 5π, menos esse π daqui de cima, 4π, repete o denominador. Então essa é só como montar a solução. Para não ficar repetindo os mesmos exemplos que estão aqui, para dar um suporte a mais para vocês nas resoluções dos exercícios, primeiro eu vou fazer com vocês, mostrar para vocês aqui as soluções de alguns exemplos um pouco mais complexos, tá? Vamos começar pelo seno de x igual a seno de π sobre 9. Primeiro, para eu montar essa solução, eu vou pegar no lado esquerdo colocar o x e do lado direito o π sobre 9. Eles precisam ser iguais. E aí, para terminar, para concluir a minha solução, eu tenho que fazer o π sobre 9 mais o h, que é o número de voltas, vezes 2π, que representa 360 graus. A outra solução que eu posso encontrar quando a minha função é o seno é π menos o π sobre 9. Então, toda vez que eu tiver equações que envolvam senos, então eu tenho que colocar o próprio carinha que está aqui com o seno de x, aqui do outro lado, que seria o π sobre 9, o x igual a ele. Observe, se aqui tivesse 2x aqui seria 2x igual a π sobre 9. A gente vai ver um exemplo parecido com esse aí. E do outro lado, a outra solução, ao invés de colocar só o π sobre 9, eu vou colocar π menos π sobre 9. Detalhe, esse primeiro aqui, essa primeira solução, quando eu monto a minha solução é x, os dois pontos significam tal que, x é igual a isso aqui, que é a primeira solução, o ângulo, o h aqui, ele é o número de voltas, e o 2π, que é o 360 graus. Ou então ele vai ser a segunda solução. Nessa segunda, geralmente a gente tem que simplificar. X é igual a 8π sobre 9, porque 9 vezes π é 9, menos 9π menos π, 8π. E aí a gente monta a solução dessa equação dessa maneira. Então lembre-se, com senos é o próprio ângulo que está aqui com ele, e do outro lado π menos esse ângulo. Quando a gente tem a tangente, ela é um pouco mais simples, tá? Aqui a equação é um pouco complexa, mas a solução ela é mais simples de se montar. Primeiro, quando for tangente,
eu vou fazer o mesmo processo, ó. O 2π, que representa esse daqui, o lado esquerdo, o π sobre 6, que representa o lado direito. Só que aqui, esse π sobre 6, só para deixar claro para vocês, ó, é 180 sobre 6, que é o 30 graus. Então, seria 2x igual a 30 graus, mais o múltiplo do ângulo. Veja que o h é o número de voltas. E o π agora não vai ser 2π que vai aparecer para a gente, sim só o π. Qual que é a necessidade de colocar só o π aqui? Porque como a tangente, a gente viu na última aula, que a tangente ela representa uma seção, né, uma linha que corta a minha circunferência ao meio aqui, ó. Observe que a gente não vai dar uma volta completa, ó. A solução desse carinha aqui, desse ângulo, é a mesma solução desse. Só que daqui para cá, ao invés de a gente dar uma volta completa, que é 360 graus, ou 2π, nós só vamos dar a metade de uma volta, que é o ângulo de 180, e é equivalente a π. É por isso que nesse contexto aqui só vai aparecer o π. Bom, mas vocês estão vendo que o 2 está multiplicando aqui, a gente precisa passar o 2 para o outro lado dividindo. Ora, se eu passo 2 dividindo aqui, o π vai ficar dividido por 12, ao invés de ficar dividido só por 6, porque esse 2 passa dividindo. E do outro lado, nesse carinha aqui, fica o π dividido por 2. Então essa é a nossa solução. Então, um detalhe importante, na tangente, a gente não precisa colocar as duas soluções, pois quando eu incluo só esse carinha aqui, esse daqui já está incluso pelo 180, que é a meia volta, tá? Então, só uma solução e não duas, igual aconteceu no exemplo anterior. E o nosso último exemplo vai ser um exemplo um pouco mais complexo, justamente para instigar vocês a entenderem como que funciona esse passo, tá? Aqui nós vamos ter o seguinte: cosseno de x é igual a cosseno de π sobre 3 menos x. Então a gente vai pegar, ó, do lado esquerdo o x e do lado direito o π sobre 3 menos x, para a gente montar a nossa solução. Lembre-se, no seno a gente tem duas soluções, na tangente só é necessário uma, tá? Nesse aqui é 2π, nesse é só o π. Já no cosseno, a gente vai passar o primeiro x para o outro lado, tá subtraindo, ele passa somando, então vai ficar 2x. A solução do cosseno é igual a do seno, tá bem? Então vai ficar 2x. O π sobre 3 aqui mais o h2π. Quando a gente somar aqui vai ficar 2x e passa o 2 dividindo. Então esse 3 vai se transformar em 6, porque ele vai multiplicar por esse 2, pois ambos estarão embaixo da fração. Quando eu passar o 2 dividindo por h e o 2π, o 2 vai simplificar com 2, vai ficar somente o hπ. No cosseno, para montar a solução, depois que você resolve a continha básica, ela é mais simples do que no seno. Por quê? Porque basta eu colocar o π sobre 6 aqui e repetir a mesma expressão com um sinal negativo. Observem que no seno isso não acontece, eu tenho que fazer a subtração do π com o π sobre 9. Nesse aqui, a gente não precisa fazer a subtração do π com o π sobre 3 que aparece aqui. Basta repetir a mesma solução do cosseno com sinal negativo para o cosseno, tá? Então é só repetir a mesma solução, mas com sinal negativo. E aí a gente resolve todas as contas. Então é assim que a gente resolve a equação trigonométrica. Ela terá infinitas soluções por causa do número de voltas. E é só tomar o cuidado de fazer todas as operações de maneira correta. Vejam e revejam o vídeo quantas vezes for necessário. Depois eu mando tanto no plural quanto no grupo para vocês terem acesso a esse vídeo e estarem estudando. Um abraço e se cuidem, viu? Cuidado com o coronavírus.